Sempre é bom, viu? TV Câmara Campinas. Olá, bom dia. Você acompanha agora ao vivo pela TV Câmara Campinas a 23ª audiência pública. Ela é presidida pelo vereador Luiz Carlos Rossini e ela trata sobre uma alteração de um texto numa lei que fala sobre o licenciamento e o controle ambiental em empreendimentos e atividades aqui na cidade de Campinas. Bom dia. Nós vamos dar início à 23ª audiência pública, nessa oportunidade convocada pela Comissão Permanente do Meio Ambiente da Câmara, para analisar o projeto de lei complementar 16/2016, que se refere ao processo 221.633, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera o anexo 1 da Lei Complementar número 49, de 20 de dezembro de 2013, que dispõe sobre os procedimentos para o licenciamento e controle ambiental de empreendimentos e atividades. Para falar sobre o projeto, já está conosco aqui na casa, na Câmara, o secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes de Mello. Obrigado mais uma vez por participar aqui na Câmara e estar falando nessa audiência pública. Eu quero anunciar também a presença da Dominique Faria, que é coordenadora de Educação Ambiental da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Jarbas Amaral, assessor do vereador Arthur Orsi, Matheus Bueno, representando o vereador Carlos Luiz, Hélio Calado, representando o vereador Marcos Bernardelli. E também eu queria, inclusive, convidar para compor a mesa aqui o Leandro Mello, que é diretor de licenciamento ambiental da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que vai ficar aqui de apoio, se preciso for. Então, quero anunciar também a presença do vereador Campos Filho. Então, composta a mesa, eu já passo de imediato a palavra para o secretário Rogério Menezes, para que ele exponha as razões do projeto de lei. Muito bom dia a todos e a todas que nos acompanham pela TV Câmara. E muito bom dia, vereador Luiz Carlos Rossini, presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa Legislativa, e também saúdo o vereador Campos Filho, sempre presente e com importante participação nessa casa, nos projetos importantes para o município. Queria cumprimentar a nossa equipe de trabalho da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável e pedir licença para fazê-lo na pessoa do nosso diretor de licenciamento ambiental, Leandro Mello, e também a Dominique Faria, que aqui se encontra, coordenadora de Educação Ambiental. O que nos traz aqui hoje é a necessidade de alteração através de um projeto de lei complementar, projeto de lei 16 de 2016, que tem por objetivo corrigir duas falhas na redação da Lei Complementar 136, de 29/12/2015, que havia revisado as fórmulas de apuração das taxas de licenciamento ambiental definidas pela Lei Complementar 49, de 2013. Então, a Lei Complementar 136, de 29/12/2015, que já foi objeto de audiência pública nessa Casa Legislativa, em que nós, naquela oportunidade, expusemos em detalhes, foi uma apresentação, inclusive, do nosso economista, Ricardo Caseta,
o impacto das alterações propostas em relação às taxas de licenciamento ambiental, que na época foi feito a Lei Complementar 136 para equalizar, o principal objetivo, equalizar as taxas aplicadas em Campinas para que os valores ficassem correspondentes às taxas cobradas pela CETESB, a Companhia Estadual, Agência Ambiental Paulista, Companhia Estadual de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a CETESB, e porque a gente começou a observar distorções nos valores a mais. Campinas tinha situações em que a taxa ela chegava a ser aí mais do que o dobro da taxa da CETESB, valores aumentados em relação ao que se cobrava na CETESB, por um erro de modelagem. E começou, em alguns casos, isso ser percebido. Nós achamos por bem, então, fazer as devidas correções. Não faz sentido nenhum, em processos que estão sendo analisados em âmbito local, que as taxas fossem tão díspares em relação aos valores cobrados pela CETESB. Então, o que se faz, o principal objetivo do texto era corrigir as distorções percebidas na fórmula, principalmente em grandes diferenças nos valores cobrados pela municipalidade, a maior do que os cobrados pela CETESB. Ocorre que, no texto do LC 136, né, no texto final do LC 136, apreciado, há que se fazer duas correções no anexo. Primeira correção, para as taxas de análise de atividades do anexo 4, o texto correto da LC 136/2015 era item A, licença de operação, isso aqui é uma fórmula, tá? Igual a 560 mais, abre parêntese, 11 vezes o fator W vezes a raiz quadrada da área construída em metros quadrados, fecha parêntese, vírgula, em UFIX, Unidades Fiscais de Campinas. Então, isso era uma fórmula, que o produto dessa fórmula, o resultado é em UFIC. O erro que se observou foi que o texto que acabou sendo vigente, embora a gente tenha prosseguido aplicando o texto original, porque ele não faz sentido o erro que acabou saindo, a licença de operação igual a 560 mais, abre parênteses, 11 vezes o fator W vezes a área construída, a raiz quadrada da área construída em metros quadrados, vírgula, sem o fix. Então, se dá um valor para a taxa, independente da fórmula, por um simples erro de redação. Em vez de ficar em o fix, ficou sem o fix. E é uma coisa mínima, mas que muda todo o sentido da aplicação da fórmula para o cálculo desses valores de taxas de licenciamento ambiental. Então, basicamente é isso, é uma correção para que se atinja plenamente os objetivos pretendidos quando pela aprovação do PL 136 em 29/12/2015. Eram essas as considerações. Existe um segundo ponto de correção, que é, no caso de regularização fundiária de interesse social, foi suprimida uma linha do texto original. Então, a gente volta a acrescentar a linha, que é item A, taxa de análise, equivale aos mesmos valores dispostos no artigo 16 da Lei 11.834, de 19 de dezembro de 2003, e que acabou sendo publicada suprimindo esse item A. Quero deixar claro que, apesar desses erros de redação, vereador Rossini, não houve qualquer prejuízo entre o período da lei anterior e essa alteração, porque a gente adotou o texto original, e até porque essa supressão ligada à taxa de regularização fundiária de interesse social, ela já era aprovada pela Lei 11.834 de dezembro de 2003. Então, mesmo tendo sido suprimido esse item A, havia embasamento legal para continuar aplicando nos casos em que isso era necessário. Então, esses são os esclarecimentos.
simplesmente restabelecer o que a lei original previa em termos de redação, para que se corrija e se dê toda a segurança jurídica nesses casos de cobrança que possam ser questionados em função desse erro de redação. Eram essas explicações gerais. Se houver alguma necessidade, alguma pergunta, a gente tem aqui também para colaborar no assunto o nosso diretor de licenciamento, que pode dar maiores informações. Desde já agradeço e me coloco à disposição. Obrigado, senhor secretário. Quero anunciar a presença do vereador Luiz Henrique Cirilo, vice-presidente dessa casa. Antes de abrir para os vereadores ou para alguém que queira questionar, só para assim, reforçar, né, o objetivo desse projeto de lei. Na verdade, a alteração anterior já tinha por objetivo adequar, alinhar os critérios de cobrança das taxas de análise para os processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos, sob responsabilidade do município, àqueles adotados pela CETESB para evitar divergências no método e no valor final, né? Podemos dizer que, na verdade, essa alteração desonera ou facilita os empreendedores locais, né, nesse processo de análise, torna mais justo a taxa de licença, de análise. É isso, secretário? Vereador Rossini, apenas em alguns casos, a simulação dos valores a serem pagos estavam dando valores acima, bem acima, dos valores cobrados dos empreendedores pela CETESB. Então, nesse caso, o que se faz é uma equalização. Não haverá diferença entre os valores que os empreendedores, que ao licenciarem junto à CETESB recolhiam aquele valor de taxa, passam a recolher a mesma taxa e não valores maiores, como estava acontecendo em algumas situações, junto à Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Então, uma equalização, porque distorções estavam acontecendo por conta da fórmula anterior prevista na legislação, levando valores que chegavam a ser 60%, 70%, até 100% maiores do que os valores aplicados pela CETESB. Isso não há justiça nenhuma. Do ponto de vista da sociedade, você onerar em demasia determinados segmentos apenas por um erro de modelagem, por um erro de fórmula. Então, se trata de fazer justiça nos valores, não abrir mão de nenhum centavo em relação aos valores que a CETESB aplica, em média, né, corrigindo essas distorções. Obrigado. Eu pergunto se algum vereador gostaria de se pronunciar, fazer algum questionamento. Vereador Campos Filho. Presidente Rossini, bom dia, ao secretário, bom dia, ao nosso companheiro Dr. Luiz Henrique Cirilo, vice-presidente desta casa, bom dia. Eu queria, o presidente Rossini, apenas avalizar aí a preocupação do nosso secretário, né, o Rogério, com relação a gente fala tanto hoje em gestão, né, capacidade de gestão, né, e o Rogério tem mostrado essa capacidade de gestão frente à Secretaria do Verde. E a gente vê a dificuldade hoje de arrecadação também. E exatamente nesse momento o secretário vem falar para equacionar um problema que estava se cobrando a mais e vai se cobrar com justiça social, a gente diz assim, a menos. Quer dizer, então, isso é altamente salutar para a cidade de Campinas, para a Secretaria do Verde, secretário. Então, eu queria parabenizá-lo aí pela gestão, né? Nós estamos caminhando para o final de uma gestão do Executivo, pelas medidas que foram tomadas. A gente percebe hoje, nas administrações, a dificuldade em se ter pessoas assim capacitadas a gerir a coisa pública. E o Rogério, ele tem mostrado isso, essa capacidade de gestão. Então, eu queria, mais uma fala para parabenizar nessas correções que são feitas, que normalmente se passa batido e continua sempre assim. Então, o zelo com a coisa pública, né, faz com que o senhor venha aqui e fique à disposição da cidade para esclarecer, para falar, né? E nós temos hoje esse canal de televisão que mostra, mas tem o vereador X ou Y presente. Não, mas tem a cidade de Campinas que tem essa à disposição dela também, um canal de televisão para dizer, olha,
foi lá o secretário e falou sobre esse evento, enfim. Então, eu queria parabenizá-lo. Mas eu queria também falar sobre situações que nós vivemos, secretário Rogério, de locais em que foram feitos imóveis e que o solo estava completamente contaminado. Eu creio que isso aí foi um tempo que já passou. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque nós tivemos lá, em Mansões Santo Antônio, uma dificuldade terrível há muito tempo. Então, foi obrigado, acho que o Rossini participou também daquelas reuniões, Rossini, de leis, que foi criada pelo Romeu Santini, na época, que previa que cada empreendimento teria necessidade de uma análise do solo para evitar aquele constrangimento, né, aquele desconforto. E eu vejo que a vinda do Rogério, ela trouxe esse apaziguamento, né, apazigou essa situação, Rogério. Mas eu queria mais uma fala de parabenizá-lo, viu, pela sua seriedade, pela sua condução. Eu digo sempre, Rossini, que as pessoas, quando falam um pouco, quando abrem a boca, pode ver que vem coisa boa. E o Rogério é uma das pessoas, ele não precisa gritar, não precisa fazer, né? Então, o Rogério está sempre na dele. Nas reuniões que a gente participa aqui na região metropolitana, sempre na dele. A hora que é solicitado, ele, né, e acaba marcando aquele gol de placa. Então, Rogério, mais pela sua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente, viu? Parabéns pela sua atuação. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito desses solos contaminados que prejudicou várias pessoas nos tempos passados. Muito bem, vereador Campos Filho. O primeiro registro de que o trabalho que tem sido feito pela Secretaria do Verde nessa atual gestão deve-se a 2 pontos fundamentais que preparam. Não dá para você construir uma casa sem um bom alicerce. E esse alicerce, para esse trabalho, se deve ao apoio político do prefeito Jonas Donizete, desde a primeira semana, desde os primeiros dias do primeiro governo. O prefeito enviou um projeto de lei complementar que criou a estrutura, as bases da nova Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, quando nas gestões, até as gestões anteriores, era uma secretaria frágil, criada por decreto municipal e que podia sofrer alterações a qualquer momento. Então, isso deu estabilidade à gestão ambiental em Campinas. E segundo, a atuação de pessoas como os vereadores aqui presentes, né, o vereador Cirilo, que eu também cumprimento, os senhores foram fundamentais, porque em vários momentos o Legislativo Campineiro foi chamado a aprovar legislações, a lei do licenciamento ambiental, né, a própria legislação de criação da Secretaria. Os vereadores estiveram presentes, acompanhando, através do brilhante trabalho realizado nessa casa, na Comissão de Meio Ambiente desta casa, em que várias vezes o vereador Rossini nos convidou para fazer exposições de temas diversos sobre a questão ambiental em Campinas. Então é bom que se registre, em tempos tão difíceis da política nacional, a qualidade da atuação legislativa da Câmara de Campinas nos últimos anos, o que foi fundamental para o aperfeiçoamento da gestão ambiental na URB. Segundo ponto, eu queria comentar, então, sobre as áreas contaminadas, a gestão de áreas contaminadas. A gestão de áreas contaminadas é, por força de lei estadual, uma atribuição do órgão ambiental paulista, que é a CETESB. Mas, de forma proativa, no início dessa gestão, como nós tínhamos e temos aqui em Campinas, uma área na região do Mansões Santo Antônio, uma grande área contaminada, listada entre as 10 áreas mais contaminadas do estado de São Paulo, na lista da Agência Ambiental Paulista, o prefeito Jonas, no início da primeira gestão, dessa gestão, ele determinou que a gente priorizasse o assunto. Havia todo um impasse jurídico-administrativo sobre a questão de como lidaríamos com aquelas áreas e como conseguiríamos retomar as ações para que a cidade pudesse enfrentar o problema. E, apesar de não ser atribuição do município legalmente, o município se colocou numa postura proativa, tomou a frente, e havia uma situação em que a construtora, vereador Campos Filho, a construtora que comprou a área contaminada, eu não sei se todos sabem, mas aquela área ela foi contaminada por uma indústria que manejava solventes,
que atuou da década de 70 até meados dos anos 90. Essa empresa chamava-se Proquima. E essa indústria química, ela, após um processo de venda da sua área, e quando você trabalha com meio ambiente, tem que se tomar muito cuidado, que quando você compra uma área contaminada, vereadores e senhores que nos ouvem, senhoras, você compra um passivo ambiental se ele, porventura, for existente. É o que aconteceu com a construtora Consima, que comprou a área da Proquima para empreender e construiu aqueles prédios do condomínio chamado Parque Primavera, ali na rua Hermantino Coelho. Então, com isso, nós encontramos uma situação em que a construtora Consima havia parado de pagar, vereador Campos Filho, havia parado de pagar os estudos técnicos e havia parado de pagar a implantação do sistema de extração de gases. Então, nós traçamos um plano de trabalho com 5 ações e viemos trabalhando nessas ações. A primeira ação foi retomar os estudos técnicos. No final do primeiro ano, o prefeito Jonas entregou os estudos técnicos preliminares. Lá no Salão Azul, mostrou que a prefeitura retomou, utilizando-se termos de ajustamento de conduta. O segundo ponto foi revisar um decreto que estava congelando as áreas e não permitia, por exemplo, que se mexesse numa calçada ou que se fizesse o asfaltamento de ruas, coisas simples que às vezes não estavam acontecendo porque o decreto bloqueava. Então esse decreto foi revisado. Os donos de áreas da região, os donos de terreno na região, reclamavam muito de estar pagando valores altíssimos de IPTU, sendo que estavam há décadas sem poder mexer na área. Estavam mais de década com a área congelada, sem poder dar um uso nessa área. Isso também foi enfrentado. Os outros 2 passos foi a retomada da extração de gases. A retomada não, que ela nunca tinha sido feita, a retomada da implantação do sistema de extração de gases que estava parado pela metade. Há 3 anos atrás, o prefeito Jonas, no Dia Mundial do Meio Ambiente, foi lá e ligou o sistema de extração de gases, que hoje funciona 24 horas por dia, e retira as substâncias, sendo que o ar que sai lá do sistema de extração de gases, ele é completamente livre dessas substâncias, porque eles passam por os gases. Existe um sistema de pressão negativa, de tubulação, que foi implantada no subsolo do bloco A do Parque Primavera, que extrai esses gases, levam para torres de carvão ativado, aonde esses gases ficam retidos no carvão ativado, e o ar que sai lá no sistema é um ar desprovido dessa contaminação. Então, isso é monitorado com relatórios periódicos, implantados e enviados à CETESB, pela Prefeitura, e tudo isso feito com termos de ajustamento de conduta, sem onerar o contribuinte, sem necessidade de aplicar recursos do cidadão, dos impostos, né, do IPTU pago pelo cidadão campineiro. Então, agora, a última etapa, por coincidência, ocorre na data de hoje. Né? Então, a pergunta é muito pertinente, vereador. Como sempre, acho que é a intuição, né, de vereador experiente, que já presidiu essa casa. E, na data de hoje, vereador Campos Filho, nós estamos abrindo os envelopes de uma licitação que é a fase 5, a última que eu prometi, e que foi todo cumprido, então, o cronograma, que é para a contratação do plano de remediação da área, que é para a fase final de tudo que tem que ser feito para recuperar a área, para que haja a possibilidade de, num futuro próximo, haver empreendimentos naquela região, acabar o pesadelo ao qual a população daquela região, as pessoas envolvidas, ficaram submetidos aí por décadas. Então, hoje, é o Fundo de Meio Ambiente, que também não existia antes dessa gestão, que foi criado em 1998, mas que nunca havia aplicado um centavo, e que agora, com essas licitações que estão em curso, vão chegar a quase 11 milhões em contratos assinados, já tem 4 milhões e meio, mais 7 milhões, mais de 11 milhões em contratos assinados, entre eles, o contrato que vai sair da licitação, começa a ser aberto os envelopes hoje, para fazer o plano de remediação, que é a última etapa. A última etapa depois será, com o plano de remediação na mão, executar o plano de remediação e o estudo detalhado desse passivo ambiental,
para uma futura remediação, e aí nós teríamos solucionado. O que eu gostaria de ressaltar, senhores vereadores, vereador Rossini, que preside a Comissão de Meio Ambiente e acompanha esse assunto de perto também, é o fato das 10 áreas contaminadas do Estado de São Paulo, apenas uma está nesse processo de enfrentamento do problema, e também apenas uma, no Brasil, esse aqui é um caso único, de um caso de área gravemente contaminada que tem uma postura proativa de enfrentamento para a solução do problema por parte da Prefeitura Municipal de Campinas. Isso foi determinação do prefeito Jonas, no comecinho do governo, enfrenta o assunto, traça um plano técnico para o assunto e executa esse plano técnico. E assim a gente vem fazendo nos últimos anos, de forma que, assim que assinar esse contrato do plano de remediação, nós daremos ordem de serviço até o começo do ano, que é um contrato complexo, vai ter que assinar o contrato, tudo dá ordem de serviço, e aí, em cerca de 2 anos, vão ser feitos todos os estudos, o cronograma físico-financeiro, para poder fazer a remediação futura dessa área tão importante para o nosso município, por sua localização, pelo potencial que tem para novos empreendimentos. Então, isso é um exemplo de que a questão da recuperação ambiental se liga ao desenvolvimento. Não há oposição entre meio ambiente e desenvolvimento econômico. Quando se trabalha sobre essa perspectiva, quem ganha é a cidade, recupera-se o meio ambiente e também avança-se no desenvolvimento social e econômico. Eram essas considerações, vereador. Muito obrigado pela oportunidade. Secretário Rossini, parabenizá-lo também, porque o Rossini tem feito esse trabalho acompanhando e monitorando isso aí. Eu digo, a democracia é assim que funciona. Democracia é assim que é. Nós temos que fazer esse trabalho com conhecimento técnico, porque senão fica muito difícil você chegar no dia da votação, o pessoal levantar a mão e pedir, mas precisa discutir isso aí. Bom, estamos discutindo, pô. Estamos discutindo há tanto tempo. Quer dizer, então, chega no dia da votação, sempre tem um incauto que levanta a mão e fala assim, presidente, mas nós temos que discutir isso aí mais a fundo, mas estamos discutindo, destrinchando. Né? Então, eu digo, democracia se constrói exatamente assim, no dia a dia, com trabalho, com fatos, com argumentações consistentes. Então, não tenta fazer, precisa o secretário vir aqui, eu vou intimar, não é isso. É assim que funciona a democracia. Como esse projeto. Discutimos agora, vai depois a votação, a apreciação do plenário. Agora, não vale chegar no dia, alguém levantar e falar assim, opa, mas temos que discutir, mas estamos discutindo aqui, estamos abertos para discussão. Então, parabéns, Rossini, pela iniciativa, viu, por esse debate, por essa audiência pública. Obrigado, vereador Campos Filho. Quero anunciar também a presença do Carlão, representando aqui a Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura. E só para finalizar, nós aqui na Câmara tivemos a oportunidade de votar todos os projetos que foram encaminhados pelo prefeito Jonas Donizete, com vistas à estruturação da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E hoje nós podemos afirmar que essa secretaria ela é composta por um quadro de técnicos que tem apresentado um trabalho de alto nível, né, e tem sido referência não só no Estado, como em todo o Brasil, né, pela qualidade dos planos e das ações que vêm sendo desenvolvidas. E Campinas, hoje, das cidades que não são capitais, eu acho que é uma das poucas que cumpriu todos os ditames para poder assumir a tarefa do licenciamento ambiental, né, nos projetos, obviamente, no âmbito do município, e que permitiram, inclusive, utilizar esse instrumento de termo de compensação ambiental, ou termo de ajuste de condutas, né, para canalizar recursos relativos a passivos ambientais ou até contrapartida de empreendimentos para projetos ambientais como esse, que é o de recuperação da área contaminada ali nas Mansões Santo Antônio. Então, aproveitando a fala do vereador Campos Filho, eu quero cumprimentá-lo, o secretário e toda a sua equipe por esse trabalho. Com relação ao PLC, que também é audiência pública, eu pergunto se alguém do plenário, alguém presente, gostaria de fazer algum questionamento, alguma colocação. Se não, eu quero agradecer, nós vamos dar por encerrada a presente audiência pública, né? Cumprimentar o secretário Rogério Menezes, o Leandro Melo, né, que representam a secretaria nesse momento, a Dominique Faria, também coordenadora de Educação Ambiental, os vereadores Campos Filho, Luiz Henrique Cirilo, que participaram da audiência,
o Hélio Calado, representando o vereador Marcos Bernardelli, o Jarbas Amaral, representando o vereador Arthur Orsi, Matheus Bueno, representando o vereador Carmo Luiz, o Carlão também da Secretaria de Relações Institucionais. Então, finalizando essa audiência, nós damos por concluída uma exigência da Lei Orgânica Municipal, né, que obriga projetos dessa natureza a serem submetidos à audiência pública, e dessa forma o projeto de lei complementar 16/2016 encontra-se então em condições de ser levado à votação por essa casa, e nós vamos pedir então para o presidente colocar na pauta assim que possível. Então, agradeço mais uma vez, secretário, Leandro, todos vocês. Está encerrada a presente audiência pública. Muito bom dia a todos. Eu converso agora com o vereador Luiz Carlos Rossini, que presidiu essa audiência. Vereador, me fala um pouco da importância de ter um debate como esse, da obrigatoriedade de ter uma audiência como essa e um resumo do que foi discutido hoje. Na verdade, a audiência pública é um instrumento que a gente utiliza para permitir que a sociedade possa participar, debater e conhecer os projetos de lei que são encaminhados pelo Executivo e que vão ter impacto na tramitação dos projetos e na vida da cidade, né? Nesse caso específico, esse projeto de lei complementar, ele altera 2 itens que definem o critério de cálculo da taxa de análise para concessão de licenciamento ambiental de empreendimentos do município. Na verdade, o que se está fazendo aí é um alinhamento dos critérios e da fórmula adotada com aqueles já adotados pela CETESB, de forma a tornar compatível, né, os valores que são praticados. Isso é uma medida de justiça, porque, na verdade, o município, no passado, vem adotando uma sistemática que onerava demais empreendimentos. E, às vezes, em alguns casos, comparando, ele ficava mais que o dobro, até o triplo daquilo que seria cobrado se fosse a CETESB fazendo a análise. Então, esse ajustamento é para buscar essa justiça na cobrança, que tem que ser feita, porque muitas vezes os empreendimentos, para receberem a licença, envolvem uma quantidade de técnicos, muitas vezes, dependendo do tamanho do empreendimento, horas, né, de trabalho, e que precisa ter um cálculo da taxa adequado. Então, o objetivo foi esse, e, na verdade, isso atende até uma solicitação de empreendedores, né, que vê nisso uma ação de justiça. Então, coube a mim, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, presidir essa audiência pública, e agora o projeto já está em condições de ser votado. Muito obrigado, vereador. É que agradeço, e agradeço a audiência aí de quem está nos assistindo em casa também. Você acompanhou ao vivo, esse foi o vereador Luiz Carlos Rossini falando sobre a audiência que foi transmitida ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Você fica agora com a nossa programação normal. TV Câmara Campinas.